Então, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo dessa noite. E eu peço que você acompanhe aí pelo guia de estudo, há um link na descrição do vídeo e também no nosso WhatsApp, há um link também que você pode acessar o guia de estudo e acompanhar conosco. Nós estamos estudando o terceiro capítulo da nossa confissão, que fala sobre o eterno decreto de Deus, e estamos naqueles parágrafos que falam sobre o decreto de Deus, especificamente aplicado ao destino eterno, à salvação das pessoas, ao destino final delas, céu ou inferno. E nós começamos a ver desta forma, aplicado à salvação ou às pessoas, desde a semana passada. E hoje nós vamos para o parágrafo 6 da nossa confissão, do artigo 3, do capítulo 3, o parágrafo 6. E nesse parágrafo nós vamos aprender que a predestinação ou a eleição ou o decreto de Deus, no que diz respeito à salvação das pessoas, ele tem meios e fim. Ou seja, Deus, no que diz respeito à salvação dos homens, da mesma forma como o seu decreto de forma geral, também decretou os meios e o fim, que é a salvação. Então, vamos ver o que diz a nossa confissão de fé. Acompanhe comigo, diz assim: assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios que conduzem a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. Eles são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então temos os textos aí que comprovam as afirmações que nós encontramos nesse parágrafo. Parágrafo 6 do capítulo 3º da Confissão de Fé. Vamos ver o que está exposto aí no nosso guia de estudo. A predestinação, o decreto de Deus sobre o destino eterno das pessoas, inclui o fim e os meios para a salvação dos eleitos. O significado disso é que, ainda que Deus tenha destinado os eleitos para a glória, não podemos reduzir a eleição à vida eterna somente. Ela também diz respeito à nossa vida aqui e agora, ou seja, a eleição se refere ao nosso modo de viver também. A forma como atingiremos o fim da jornada também é importante para Deus. Portanto, a predestinação está indissoluvelmente ligada ao chamado para a fé salvadora e à santificação do Espírito. Entretanto, diz a palavra de Deus, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, esse parágrafo, de forma bem resumida, nos mostra que Deus não apenas determinou o fim, ou seja, determinou que os seus eleitos, alguns homens, seriam salvos, mas também ele determinou o processo dessa salvação, como ela iria se concretizar na vida e que frutos ela ia produzir ou que benefícios ela iria gerar, até que finalmente o eleito pudesse gozar plenamente a salvação. Então, não é apenas o fim que importa para Deus, que nós sejamos salvos, isso é o propósito final, que no final dará glória a Ele, mas é que esta salvação também
inclui a forma de vida aqui e agora. E tudo isso está decretado no plano de Deus. Aqui o versículo de 2 Tessalonicenses 2,13, nós vemos Paulo falar exatamente isso. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Observe, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Paulo olha para a eternidade passada e afirma que Deus escolheu aqueles irmãos para a salvação. O fim é isso, a salvação. Mas ele fala que o meio, pela santificação do Espírito e na fé, e fé na verdade. O meio ele estabelece santificação do Espírito e fé na verdade, ou crença no Evangelho. Então, Deus, desde a eternidade, determinou o fim, que é a salvação, mas também determinou os meios para se chegar a essa salvação. Aqui, Paulo expõe como sendo santificação, separação do Espírito e a fé na verdade. Então, vamos por partes, não é? Primeiro, remidos por Cristo. Observe aí que o por está em destaque, aí no itálico, porque é exatamente isso que devemos ter atenção. Meio, remidos por Cristo. Logicamente, quando nós lemos Efésios, um dos exemplos, né? Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vamos ler que Deus nos escolheu em Cristo. Mas o nosso ponto aqui é mostrar que não apenas Deus nos escolheu em Cristo na eternidade, mas Ele executou a salvação, a redenção na história, por meio de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui. Uma vez que todos se encontram em desgraça por causa de Adão, inclusive os eleitos, Deus decidiu levar os eleitos à glória por meio da redenção realizada por Jesus Cristo. Contudo, devemos considerar que há diferença entre escolher na eternidade, redimir os eleitos e realizar efetivamente essa obra. A redenção dos eleitos se realizou no tempo e no espaço, quando, há mais de 2000 anos, Jesus morreu na cruz por eles. Então, nós temos uma coisa que acontece na eternidade, a eleição, o decreto de Deus que salva os eleitos, a sua escolha soberana, mas o que concretiza isso, a execução do plano, por assim dizer, ele acontece não na eternidade, mas acontece na história, quando Cristo se manifesta ao mundo e morre numa cruz pelos eleitos, por aqueles que Deus lá na eternidade escolheu e predestinou para a vida eterna. Então Deus, movido por amor especial e pessoal, escolheu certos homens dentre a massa humana caída para a salvação. E a fim de executar esse propósito, ele determinou enviar a Cristo para morrer por eles, e o Espírito Santo para renová-los e santificá-los. Essa é a forma como Rod explica isso que nós estamos tratando aqui, que a redenção é por meio de Jesus Cristo, ela acontece no tempo e no espaço, é o meio que Deus estabeleceu para salvar os seus eleitos. Uma coisa que nós podemos ver aqui, nesse parágrafo final, diz assim, movido por amor especial e pessoal. É o que nós costumamos chamar de amor eletivo de Deus. Um amor que Ele dedica, desde a eternidade, somente àqueles que Ele escolheu para a salvação. É aquele amor que Paulo fala que é impossível que qualquer coisa nos separe deste amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu amor eletivo. Geralmente, quando nós lemos a palavra de Deus e fala que Deus conheceu, que Deus conhece os que lhe pertencem, ou aqueles que Ele conheceu de antemão, esse conhecer de antemão tem a ver com este amor eletivo. Quer dizer que Deus amou
eletivamente, de forma especial, pessoal, aqueles que ele quis salvar, elegendo-os desde a eternidade e predestinando-os para a vida eterna. Então, é este amor eletivo eterno enviou Cristo e o Espírito Santo para concretizar a salvação. Veja o que ele diz aqui, Tito 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, falando de Jesus Cristo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, vê, Cristo, ele realiza uma obra, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A obra de Cristo, então, é que nos purifica, nos redime e nos faz pertencer a Deus. Ora, a obra redentora consumada de Jesus Cristo é um dos meios sem o qual seria impossível que o propósito de Deus de levar os eleitos à glória se cumprisse. Assim, em seu decreto eterno, o Pai escolheu o Filho para ser crucificado e assim redimir da morte seus escolhidos. Então, o decreto de Deus, ele teria uma falha se ele não providenciasse, se ele simplesmente dissesse, olha, os eleitos vão ser salvos, são essas pessoas que vão ter vida eterna, mas não providenciasse meio para isso. Como é que essas pessoas então serão perdoadas? Como é que essas pessoas terão seus pecados justificados? Como é que elas vão mudar de natureza, uma vez que são pecadores por natureza? Como é que vai haver essa transformação? Se não tivesse nenhum tipo de provisão, principalmente, né, se Cristo não fosse a cruz, ou se Cristo falhasse na cruz, o decreto da eleição ele não seria cumprido, porque este foi o meio que Deus estabeleceu para que os eleitos fossem salvos. E o decreto que estabelece a salvação dos eleitos e, consequentemente, que Cristo morra pelos eleitos, ele é infalível, é independente, por isso era impossível que falhasse. Veja esta passagem, 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Observe o que Pedro fala. Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E se você ler Apocalipse 13, 8, você vai ver que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto desde a eternidade. Ou seja, o João, quando escreve o Apocalipse, ele mostra que a morte de Cristo era impossível de não acontecer, porque foi decretado na eternidade. Então, se foi decretado, é como se ele tivesse sido morto desde a eternidade. Mas, na verdade, foi no tempo, na história, que Cristo morreu para salvar os seus eleitos. Em um determinado momento, nós vamos falar sobre a cristologia, a salvação por meio de Jesus Cristo, e aí nós vamos poder estudar melhor sobre por quem Cristo morreu. Né? Cristo morreu pelos eleitos, por esses que Deus escolheu desde a eternidade. Bom, além de ser remidos por Cristo, além da eleição, cujo propósito é a salvação do eleito, ela opera por esse meio, a redenção por Cristo Jesus, ela também tem uma outra coisa necessária. Ela precisa do chamado do Espírito Santo. Então vamos para esse ponto agora. Se não estivermos em Cristo, ou seja, se não crermos nele, continuaremos em desgraça. Por isso Deus providenciou em seu decreto chamar eficazmente, por meio do Espírito Santo, pelo Evangelho, todos os que foram predestinados para a glória. Cremos então que todos os eleitos serão eficazmente chamados à salvação, e que quando isso acontecer, o Espírito Santo, que chama, também operará neles a fé salvadora para que creiam em Cristo e tenham seus pecados perdoados. Além disso, o mesmo Espírito operará nos eleitos a adoção
e a santificação. Há um capítulo para cada uma dessas doutrinas em nossa confissão, as quais serão estudadas no tempo devido. E aqui é uma coisa interessante, uma questão de comunicação. Então, você imagine que Deus planejou planejou salvar pessoas, então Ele escolheu, determinou o destino delas, que é a salvação, providenciou Cristo para morrer por elas, mas digamos que tudo isso que Cristo realizou jamais fosse conhecido pelo eleito, ou por quem quer que seja. Como essas pessoas iriam crer, se apropriar do que Cristo fez, se isso não lhe for comunicado? Então Deus, na eternidade, decretou o meio como essas pessoas iriam receber os benefícios da cruz. E a palavra é comunicação mesmo. Como é que seria comunicado às pessoas, aos eleitos, a obra de Cristo para que elas pudessem ser salvas? E o decreto de Deus estabelece então que as pessoas serão salvas pela pregação do Evangelho. Quando a gente vai para Romanos, capítulo 10, a gente lê exatamente isso, não é? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. E Paulo faz aquela cadeia, né, de causa e efeito. Como ouvirão, se não há quem pregue, como pregarão, se não forem enviados, e assim por diante, não é? A cadeia completa dentro de um decreto de Deus que diz que o meio para que o eleito tome conhecimento da obra de Cristo e então possa crer é justamente a pregação do Evangelho. E nessa pregação do Evangelho há a doutrina do chamado eficaz, da vocação eficaz, ou seja, o pregador, eu, por exemplo, prego, mas somente os eleitos serão chamados pelo Espírito Santo. Ainda que a pregação do Evangelho seja universal, todos estejam ouvindo, seja direcionada a todos, somente os eleitos irão ouvir o chamado interior do Espírito Santo, que é o que nós chamamos de vocação eficaz, ou chamado eficaz. E uma vez que ouvem esse chamado, não podem resistir, porque o Espírito Santo, além de chamar, regenera, e isso implica que ele dá a fé salvadora e o arrependimento para a vida. E assim eles abraçam Cristo e são salvos. Então, o meio, além da salvação realizada, a obra realizada na cruz, que de fato torna a salvação real, concretizada, vem o chamado, a obra do Espírito Santo, que primeiramente chama o eleito e opera a partir desse chamado para que ele tenha condição de crer e também de arrepender-se do seu pecado, que é justamente o chamado do Evangelho, fé e arrependimento. Romanos 8,30, nós lemos: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aqui Paulo fala de todo o processo da salvação, que começa com o chamado eficaz, quer dizer, começa com o conhecimento, né? Aqueles que de antemão conheceu, ou seja, o amor eletivo de Deus, a escolha de Deus, o destino eterno, que é a salvação neste caso. Depois vem o chamamento pelo Evangelho, e com isso opera-se fé e arrependimento. E aí vem a sequência, justificação dos pecados. Dentro da justificação tem aí um adendo que é a adoção de filhos, porque Deus não apenas nos justifica, mas nos coloca em sua família e assim nos faz herdeiros. Tudo isso, esta é obra do Espírito Santo, a adoção de filhos. E aí Paulo vai para a glorificação, que é o fim do processo da santificação. Então aqui nós temos toda a ordem da salvação, como estabelecida por Deus em seu decreto. E por fim, antes de chegarmos ao fim, tem esse tópico aqui: Deus guarda
os eleitos. A última afirmação desse parágrafo da confissão é que os eleitos são guardados pelo seu poder, o poder de Deus, por meio da fé salvadora. O significado disso é que aquilo que Deus decidiu na eternidade, destinar os eleitos à glória, se realizará, pois os meios necessários para esse fim foram todos providenciados por Deus em seu decreto eterno. Por isso, a doutrina da eleição é a fonte de nossa segurança e esperança. Deus não nos deixará pelo caminho, mas Ele perseverará em nos amar e nos guardará em seu amor até que alcancemos a glória. Esse texto que está aí, Romanos 8, 35 e 39, faz aquela pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Será que o plano de Deus para salvar o seu povo, para salvar os seus eleitos, tem tudo o que é necessário para sustentar essa salvação até o fim? Claro que sim, não é? Deus não vai nos deixar por nossa própria conta, como se tivesse, bom, tá aí, Cristo morreu e há uma possibilidade de salvação, quem quiser aceitar, aceite, e uma vez que você aceita, você está por sua conta, você tem que perseverar, e se não perseverar, você volta a ficar perdido. Não, nosso Deus é um Deus que não falha. Ele fez um plano perfeito, com o fim e com os meios que levam a este fim. Assim, o eleito, ele não é apenas salvo, ele é suprido de tudo aquilo que é necessário para a sua salvação, tanto aqui como na eternidade. Ele recebe graça, recebe fé, é constrangido a arrepender-se, tem o coração compungido, e tudo isso porque o Espírito Santo lhe é concedido. O Espírito Santo que comunica a obra, que produz a conversão, santificará e conduzirá até o fim dessa jornada. Ou seja, Deus nos põe no caminho e nos segura em nossas mãos e caminha conosco. Nós nunca desistiremos, porque Deus é quem persevera conosco. Então, tudo o que é necessário para sermos salvos, Deus decretou em nossa salvação, quando nos predestinou para a vida eterna. E aí, nós chegamos ao fim com uma realidade solene. O final do capítulo 6, o final do parágrafo 6, diz assim: além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Essa dura realidade é especialmente enfatizada nos escritos do apóstolo João. Ele mostra como Cristo, nosso mediador, intercede por seu povo, mas não por todas as pessoas. Se nós abrirmos a João 17, 9, que é a oração sacerdotal, nós vamos ver exatamente isso. Jesus mostrando que a sua intercessão, ela é seletiva, ou melhor, ela é eletiva, ela intercede pelos eleitos. João, no capítulo 17, no versículo 9, que fala assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, Jesus não intercede por todo mundo. Uma coisa dentro desse ponto aqui que você pode observar é o caso de Pedro e Judas. Segundo Jesus, tanto Judas como Pedro estiveram numa situação em que Satanás requeria a vida deles. Jesus olha para Pedro e fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. E fala assim depois: mas eu intercedi ao Pai. Ou seja, o que faz Pedro escapar das garras de Satanás e da perdição eterna
É o fato de que Jesus assumiu o papel de ser o seu sumo sacerdote e intercedeu por ele e ofereceu sacrifício para salvar a vida de Pedro. É por isso que Pedro, ainda que tenha traído Cristo, pôde depois se arrepender e buscar a reconciliação. Melhor, Cristo foi buscar a reconciliação com ele. O caso de Judas é que ele traiu Jesus porque foi dominado por Satanás e, mesmo tendo remorso, não conseguiu se arrepender. E ao invés de buscar a salvação em Cristo, ele foi resolver os problemas do seu pecado, tirando a própria vida. Ele buscou um meio de salvar-se a si mesmo. E por que aconteceu diferente com Pedro e com Judas? Pedro era um eleito e Judas era o filho da perdição. A diferença entre um e outro está na graça, na intercessão de Jesus Cristo. É precioso que nós lemos aqui Jesus falando exatamente isso: eu não intercedo pelo mundo, mas pelo que tu me deste, porque são teus. Falando exatamente dos eleitos, não é? E aí é maravilhoso quando a gente ouve, lê Hebreus, por exemplo, falando que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós, uma vez que ofereceu-se a si mesmo de uma vez por todas. Ele que sofreu todas as coisas também é capaz de nos salvar, de nos livrar. É maravilhoso saber que essa intercessão é feita pelos eleitos. Ou, como diz João na primeira carta agora, 2:1, ele fala: filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequem, mas se pecarem, temos um Paráclitos, um intercessor, um advogado junto ao Pai. Ter a intercessão de Cristo é algo, não é pouca coisa, não é algo de somenos, mas é algo precioso. Jesus só intercede pelos seus. Tudo aquilo que está destinado à salvação é só para os eleitos, não é para todas as pessoas. Quando Jesus questiona Judas, ele lembrou a seu povo que há alguns que, na verdade, nunca vêm a ele. De fato, a própria habilidade de vir a ele é um dom concedido pelo Pai. O fato é que alguns não seguirão o pastor porque eles não são suas ovelhas. Jesus fala isso aos judeus, não é? Vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Vocês não podem crer em mim. Eles não ouvem porque não são de Deus. Às vezes, eles vão até mesmo deixar a igreja, mas eles o farão porque nunca foram parte dela. A igreja não exatamente um corpo local, mas aqueles que apostatam da fé, deixam a igreja de Cristo. Por que fazem isso? Porque nunca foram da igreja, nunca fizeram parte do povo de Deus. A parábola do semeador fala desse tipo de pessoa que abraçam o evangelho por algum tempo, mas seja pelas perseguições ou pelas ambições, acabam abandonando. Conclusão. O decreto de Deus sobre a salvação dos eleitos é o que lhes garante que serão verdadeiramente salvos. O que garante a minha salvação é o fato de Deus ter decretado a minha salvação. Essa é a garantia. Isso não apenas porque o Senhor o determinou na eternidade, mas também porque Ele, na história, manifestou seu Filho Jesus para realizar a obra que realizou, a salvação dos eleitos. Isso se chama salvação objetiva, o que Jesus fez por nós. E providenciou também que seu Espírito, no tempo determinado, chame os eleitos à salvação por meio da pregação do Evangelho, opere neles a fé salvadora e o arrependimento para a vida e os santifique, permitindo que eles perseverem em santidade até o fim. Isso se chama salvação subjetiva, o que o Espírito Santo faz em nós. Tem uma parte, claro que isso é didático, né?
apenas para nós compreendermos melhor, tem uma parte da salvação, que é conhecida como salvação objetiva, ou seja, a obra que Cristo realizou por todos os eleitos, e tem aquilo que é chamado de salvação subjetiva. É a obra que o Espírito Santo faz em cada um dos eleitos. A maneira como ele trata subjetivamente com cada um dos eleitos. A forma como chama, como opera a santificação, estas coisas todas. Tudo isso, tanto objetivamente como subjetivamente, foi planejado, ordenado e decretado por Deus desde a eternidade. Como ensinam as Escrituras, salvação é graça. Efésios 2:8, do início ao fim. É assim, com base nesse decreto, que cremos, uma vez salvos, salvos para sempre. Estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra e a sua sã doutrina seja fixada em nosso coração.